Bom, agora a gente vai estudar sistemas associados. Agora a gente vai resolver problemas que são a combinação de outros subsistemas que a gente sabe resolver. Então, por exemplo, a gente pode ter uma associação de barras. A gente ainda não sabe resolver o que acontece nesse sistema associado, mas a gente sabe dizer o que acontece em cada subsistema, que seria uma barrinha verde e uma barrinha vermelha, sujeita a uma força F, tá? Em um determinado ponto. A gente pode ter uma associação de vigas também, por exemplo, ou uma associação de vigas e cabos, sendo que cabos eles funcionam como se fossem barras, né? A mesma coisa desde que eles estejam sob tração. Então, se a gente tiver um cabo sob tração, ele vai se comportar idêntico a uma barra. E nos casos em que a gente tem compressão, a gente não vai trabalhar, né? Mas o nosso cabo ele não resistiria, ele dobraria, né? A abordagem que a gente vai usar para resolver esse tipo de problema vai se resumir a esses 3 pontos. A gente vai aplicar isso aqui em todos os problemas que a gente for resolver, tá? Então, primeiro a gente separa o problema em subsistemas. Subsistemas que a gente sabe resolver. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 2 subsistemas que são as 2 barras, né? A verde e a vermelha. Nesse caso aqui, a gente também tem 2 subsistemas, que são a viga verde e a viga vermelha. E nesse caso aqui, de baixo, a gente tem 4 subsistemas, né? Que são 3 cabos e uma viga. Depois a gente vai determinar as relações cinemáticas na interface. Ou seja, a gente vai pegar os pontos na interface, tá? Que seria aqui no caso da barra, seria o ponto em que eles se encontram. As 2 barras se encontram, na viga também. E no caso aqui a gente teria 3 interfaces entre cada cabo e a viga, certo? A gente determina as relações cinemáticas, ou seja, como que se relaciona o que acontece nesse ponto entre as 2 barras, né? No caso aqui, vamos olhar o caso da viga, que a gente já viu mais exemplos, né? O Vzinho aqui e o θ da viga vão ser iguais, porque as barras estão coladas uma na outra. As vigas, né, desculpa, elas estão unidas por um ponto de acoplamento aqui, por uma interface. Então, tanto o Vzinho quanto o θ vão ser iguais. E a gente vai precisar determinar também o equilíbrio na interface, né, que é como que se relacionam as forças no contato aqui, né, na interface. Bom, assim como no início do curso a gente fez uma revisão de vigas, vamos fazer uma breve revisão de barras. Para barras vai ser um pouco mais tranquilo, né, porque a barra é mais simples. No caso da viga a gente estudou com 4 variáveis, que seriam o esforço cortante, o momento fletor, a inclinação e a função da linha elástica, né, a curva que a linha elástica faz. Aqui no caso de barras a gente vai trabalhar só com 2 variáveis, que é a U, que seria o deslocamento de um determinado ponto, e os esforços normais NX que ocorrem dentro da nossa barra, tá? Internamente. A gente vai adotar as convenções descritas aqui. Então, sempre que a gente tiver um esforço para a direita, né, um carregamento para a direita, a gente considera positivo. E quando a gente tiver um um esforço interno de tração, a gente tem um NX, né, que é o esforço interno positivo. E se fosse de compressão, a gente seria negativo, certo? A gente vai convencionar como positivo a situação em que a gente está sob tração. Para a gente determinar qual é a nossa equação diferencial de equilíbrio, né, a gente vai considerar um elementinho aqui da nossa barra que está sujeito a um carregamento P de x. E seus esforços internos são Nx e Nx mais delta Nx. Sendo que a gente tem um ΔX aqui, né, para a gente fazer as nossas deduções. Então, a força que esse carregamento P de x gera vai ser P de x vezes ΔX. Então, deixa eu escrever aqui para ficar mais organizado. A gente tem um ΔX aqui, a gente multiplica por P de x, a gente tem a força resultante dessa integração, né, do carregamento nesse ΔX. Se a gente somar ela com essa força aqui, menos essa força aqui, tem que dar 0, né? Então, mais mais Nx mais delta Nx, menos Nx. Nessa equação aqui a gente cancela esses dois, então a gente fica com isso aqui, né? E se a gente fizer ΔX tendendo a 0, a gente tem que a derivada do esforço normal é menos o carregamento. Note que isso aqui é parecido com o que a gente tinha para vigas, né? Que a gente tinha dvy dx é igual a um carregamento Q de x. A diferença é que agora a gente tem esse sinalzinho de menos aqui.
Agora vamos ver o que acontece com as deformações na barra. Se a gente tiver um pontinho qualquer na barra e a gente aplica uma força de tração, né? Esse pontinho ele vai se deslocar uma quantidade aqui que a gente chama de U. A gente pode chamar de U, tá? Assim como para a viga a gente chamou de Vzinho, aqui a gente vai chamar de Uzinho, tá? E se a gente tiver um comprimento original aqui de um trechinho da nossa barra, esse comprimento original ele vai se dilatar caso essa força seja de tração, né? Aqui a gente está supondo uma força de tração. Ou ele vai se comprimir se for uma força de compressão. Mas o fato é que se a gente pegar a variação, né, desse carinha aqui, a gente vai ter uma variação de ΔU, que é ΔX mais ΔU menos ΔX, sobra ΔU. E o nosso comprimento original era ΔX, então se a gente fizer a variação sobre o comprimento original, a gente tem a deformação. Lembrando, né, que a gente fazia E igual a ΔL sobre L0, né, que é a variação sobre o comprimento original. Então, a gente tem um εxx local aqui, que é um ΔU sobre um ΔX. Se a gente fizer ΔX tendendo a zero, então a gente tem que a derivada dos deslocamentos na barra vai ser igual à deformação. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que σxx é igual à constante elástica vezes o εxx, ou seja, as tensões são proporcionais às deformações. Se a gente expandir esse carinha aqui, né, para uma força normal sobre a área, então a gente vai ficar com nx, a gente passa a área para o outro lado da equação, vai ser igual a A vezes E epsilon, só que epsilon é du dx. Então a gente tem outra equação diferencial aqui, né? AE du dx é igual a nx, certo? Se a gente derivar os dois lados aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro, a gente pode derivar esse carinha aqui, d sobre dx, e a gente pode derivar esse carinha aqui de novo, desse lado, fica assim, né? Só que dnx dx é justamente menos p de x. Então a gente vai ter que esse lado aqui é igual a menos p de x. E agora para as condições de contorno são bem tranquilas. A gente sabe que quando a gente tem um engaste, a gente não tem deslocamentos, então o U de x igual a zero aqui seria zero, né? O U na extremidade é zero, essa seria a condição de contorno para esse caso. Quando a gente tem um pino, o U também vai ser igual a zero, né? Porque o pino não permite deslocamento aqui. Se a gente tiver um rolete, agora sim a gente permite deslocamento, né? A nossa barra pode se mover livremente, que é a mesma coisa que se a gente tivesse uma extremidade livre. Nesse caso, o nosso esforço normal seria zero, né? Porque a gente não tem nenhuma resistência ao movimento. Quando na extremidade a gente tiver uma força P aplicada, então a nossa condição de contorno vai ser nx igual a P. O esforço normal vai ser igual a P. Isso aqui seria equivalente a gente ter também um rolete, tá? Se a gente tivesse um roletezinho aqui, daria no mesmo, né? Seria o mesmo caso desse carinha aqui. Extremidade livre ou rolete para a barra dá no mesmo, ok? Agora se a gente tivesse um carregamento com um rolete aqui, se a gente só tiver carregamentos axiais, ele vai se comportar igual a uma extremidade livre. Mas se a gente tiver carregamentos como em problemas de viga, aí nesse caso a extremidade livre vai ser diferente do rolete, né? Porque o rolete não permite movimento na direção vertical, enquanto que a extremidade livre permite.